Bom dia, bom dia, bom dia, queridos amados irmãos e amadas irmãs. Fazemos você bem-vindo nesta quarta-feira, dia 19 de março de 2025, ao programa A Palavra Falada, para a leitura da Palavra de Deus e uma breve reflexão. Como é que você está aí? Está tudo bem com você? Esperamos que esteja muito bem com todos, na bênção e na graça de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje, quarta-feira, dia de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal, padroeiro da Igreja Católica Apostólica Romana. Meus queridos amados irmãos e amadas irmãs, hoje nós leremos o Santo Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 16 ao 18 e do 21 ao 24a. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que um anjo do Senhor apareceu-lhes em sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia anunciado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e amadas irmãs, o texto do livro de São Mateus narra a origem de Jesus. E neste momento, nessa solenidade de hoje, que nós damos destaque à figura de José, ele recebe a mensagem do anjo do Senhor, dizendo para ele que ele deveria ficar com Maria. E Maria, uma mulher santa, ela não é adúltera, nem de forma alguma teve encontro com um homem algum. Então, portanto, não haveria dúvidas para José. Mas ela, segundo o anjo, conceberia, pela força do Espírito Santo, aquele que salvará o povo de seus pecados. Então José, na realidade, estava ali num bico de sinuca, porque ele tinha sonhado apenas. Mas na realidade Maria estava ali grávida de um filho que ele não sabia o que era, mas ele confiou no anjo daquilo que ele havia recebido durante o sonho que teve. Foi tão forte e realista que ele sentiu no coração dele que ele deveria seguir pela força do Espírito Santo, que ele deveria também receber Maria como esposa. José cuidou de Maria, cuidou de Jesus até a sua idade já um pouco mais adulta, até que Jesus foi para a sua missão. São José se torna para nós, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, um exemplo de dignidade, de homem justo, de homem de família, que cuida e quer cuidar de sua casa com toda a dedicação, principalmente numa situação como essa, Jesus tão pequenino. São José se torna para nós esse modelo, esse exemplo de uma pessoa assim atenta e fiel aos conselhos divinos. Meus amados irmãos, por isso que José, sendo Maria, a Santa Maria, o tabernáculo onde habitou o Santo dos Santos, Jesus Cristo, no seu
no seu corpo ali, naquele invólucro na barriga, estava lá Jesus. E José cuidou desde pequenininho, recebendo aí a santidade de Maria na sua vida também e acolhendo Jesus, o santo dos santos. Como uma mulher simples, humilde, poderia ter um filho do nada assim, né? E a gente sabe que foi o Espírito Santo que repousou sobre ela e deu à luz a esse filho chamado Jesus, o Cristo, o Salvador. Meus queridos, que coisa linda e maravilhosa, José sendo santificado, José sendo preparado para esta missão através da força do Espírito Santo e o anjo aparecendo para ele. É uma coisa muito bonita, uma coisa muito esplendorosa da gente parar e pensar tudo isso. Mas nós vemos o modelo de José para muitos pais que hoje em dia a gente sabe que não tem muita responsabilidade no cuidado com sua família, no cuidado dos seus filhos. Muitos dos filhos estão aí cuidando de celulares, estão mais fixos nessas coisas. Num consumismo desenfreado, também muitos pais estão ocupados com as coisas do mundo. Muitos pais estão aí não dando valor à sua família, à sua esposa que necessita de cuidados. José mostra esse exemplo de cuidado com Maria, esse exemplo de cuidado com Jesus, esse exemplo de amor, mesmo sabendo que não era um filho da própria carne, mas um filho do Espírito Santo. E ele cuidou desse filho como realmente sendo da sua própria carne, amando, dando toda e qualquer ajuda que necessitasse naqueles dias até a idade adulta de Jesus. Jesus amava muito José e sabia de todo o sacrifício que José tinha. Então, por isso, hoje, meus amados irmãos e amadas irmãs, glorificamos a Deus por ter dado a Maria um homem tão digno chamado José. Um homem bom, um homem de amor e de caridade. Então, meus amados irmãos, amadas irmãs, viva São José no dia de hoje. Viva muitos Josés que tem hoje por aí. Viva aqueles que têm o nome de José no seu nome, porque podem se sentir honrados com este nome, mas que faça jus, né, e sejam dignos desse nome, porque o nome José é um nome de peso, é um nome de um homem de cuidado, um homem que foi chamado por um anjo para servir de esposo de Maria, Maria Santíssima, nossa mãe querida e amada. Queridos amados irmãos e amadas irmãs, vamos agradecer a Deus nesse momento pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos vivos aqui, podermos estar com você, nós estarmos juntos aqui para podermos falar da palavra de Deus, de ler as Escrituras e ter nelas a vida eterna, porque somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Somente a palavra de Deus pode nos levar ao caminho do céu, porque é o ensinamento verdadeiro que nós temos como base para a nossa fé, também a tradição da nossa igreja, que nós recebemos dos nossos padres, nossos sacerdotes que vivem essa fé tão fortemente. Bondoso Deus, amado Pai, nós te agradecemos nessa manhã de hoje, pelo dom da vida que o Senhor nos dá, pelo conhecimento da Tua palavra que o Senhor coloca para nós hoje. Uma das coisas que o mundo mais precisa, meu Pai, é esta palavra, é o reconhecimento desta palavra nas vidas das pessoas, dos irmãos e das irmãs. Meu Pai, obrigado pelo dia de hoje, pela saúde que o Senhor nos dá. Obrigado pelo trabalho que podemos trabalhar, labutar,
para ganhar o nosso salário, para trazer o sustento para a nossa família. Ó meu Pai, abençoa nossas esposas que ficam em casa. Quando nós vamos trabalhar, coloque a elas a segurança, que os anjos estejam de redor delas, dando saúde, conhecimento, força, dando cada vez mais coragem para essas mulheres. Meu Pai, queremos ser exemplo como homens de verdade, na figura de José. Queremos ser como José, cuidador de sua família, cuidador da palavra de Deus aos seus filhos, ou seja, a seu filho Jesus. Meu Pai amado e querido, nós pedimos nesse instante por aqueles irmãos e irmãs que pregam a palavra de Deus, que sejam verdadeiramente inspirados, que eles sejam sinceros à pregação da palavra. Queremos que o Senhor abençoe todos os sacerdotes da nossa igreja. Faça com que muitos, Senhor, sejam verdadeiros na sua fé, que tenham aí caridade, cada vez mais amor, e seja o exemplo de Jesus. Nós estamos vendo, meu Pai, o Frei Gilson sofrendo estas repressões por parte até do governo, por falar do Teu Evangelho. Até que ponto nós chegamos, Senhor, de ser um homem de Deus cancelado na internet por falar de Deus, por falar do Senhor, de Tua Palavra, de rezar o Santo Rosário designado pela vossa serva Maria Santíssima, nossa Mãe. Meu Pai eterno, que caiam por terra todas essas repressões, todas essas perseguições sobre o Frei Gilson e sobre todos os cristãos que levam a sério o Evangelho. Pai, nós somos Teus filhos e nós te pedimos, abençoe todos os irmãos e irmãs que pregam na internet e que têm coragem de denunciar e falar das mazelas deste mundo. Pai, muito obrigado por nós podermos conhecer Tua palavra reta e estreita que conduz à vida eterna. Nos coloca no caminho, Senhor. Nos dá sabedoria cada dia mais para podermos viver esta palavra de vida e sermos exemplos, luz para as pessoas, porque a palavra que cai no nosso coração é luz para o nosso caminho e deverá de ser a luz para os nossos irmãos através do nosso exemplo de vida. Que todas as pessoas que possam chegar a nós, perto de nós, Senhor Deus, possam sentir Teu Espírito Santo, possam sentir a palavra na nossa boca como mel para adoçar a vida dos nossos irmãos e que eles sejam apegados a essa palavra, ao nosso exemplo de vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, e mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate e sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo tentando perder as almas. Amém. Meu irmão, minha irmã, agradeço a você pela tua presença aqui no YouTube, pela paciência de nos ouvir nesta manhã de hoje, prometendo voltar amanhã a partir deste mesmo horário na qual você nos encontrou aqui às 7 da manhã,
podermos estar juntos na oração da fé da palavra de Deus. Desejo a você, neste dia de hoje, que você tenha um dia cheio de alegria, mas também que você fique na paz. Um grande dia para você de quarta-feira, hoje sempre na alegria e na graça de Deus.